Bom dia. Bom dia. Bom dia, Solange. Tudo bem? Esperando o pessoal entrar. Como é que passou o final de semana? Que bênção. Já vai compartilhando. Deixa eu compartilhar aqui. Bom dia, Janete. Tudo bem? Bom dia, Marli. Bom dia, Débora. Paz do Senhor. Já vai compartilhando. Daqui uns segundinhos a gente começa. Bom dia para outra Marli. Tem duas Marlis agora aqui no grupo, né? Prontinho. Foi. Bom dia, Michele. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, Pai querido, obrigado, Jesus, por mais essa segunda-feira na Tua presença. Obrigado porque até aqui nos tem sustentado, Senhor. Obrigado por estar guardando a nossa vida, a nossa casa. Obrigado por tudo que temos e somos. Nós viemos diante de Ti mais uma vez meditar, ler a Tua palavra, aprender, conhecer, dar lugar ao Teu Espírito Santo para que Ele nos ensine, para que Ele nos instrua, para que Ele nos revele a Tua vontade, Senhor. Nós sabemos que a Tua vontade é servir a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Mas o Senhor nos mostra os meios corretos para se viver a Tua vontade na terra. Então que a gente possa entender e que a gente possa amar a Tua palavra e as Tuas instruções e guardá-las até o dia da volta do Senhor. Abençoa a nossa casa, a nossa vida. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom. Abra aí em Mateus 17. Mateus tem... Deixa eu ver aqui. 28 capítulos. A gente já está no 17, olha aí. Daqui uns dias a gente termina. Mateus 17. A tradução que eu venho usando com vocês desde que a gente começou é a tradução Almeida Corrigida Fiel, né? Eu gosto muito, às vezes, do texto mais próximo do original possível. Talvez porque a minha primeira Bíblia tenha sido assim, então eu acostumei. Alguns versículos eu aprendi assim, então quando eu vejo nas novas versões eu estranho. Então eu estou usando a Almeida Corrigida Fiel desde o início da leitura, mas hoje eu vou usar uma outra versão para facilitar a compreensão desse texto, tá? Eu vou usar a NVI, que é a Nova Versão Internacional. Eu não sei se é a sua versão, mas as novas versões geralmente elas trazem palavras sinônimos, tá? A intenção não é mudar o sentido do texto, é facilitar a compreensão. Mas
em alguns versículos eu não gosto desses sinônimos, porque eu acho que muda sim o sentido do texto. Só que hoje se aplica, tá? Então eu vou usar a NVI. Bom dia. Não sei. Vamos lá, 17, Mateus 17. Vai falar sobre a transfiguração de Jesus, o momento em que ele, diante dos seus discípulos, ele se mostra em glória, né? Porque Jesus veio à Terra na forma de homem, em forma corpórea, humana. Mas nesse momento, Jesus vai se revelar para alguns de seus discípulos na sua forma gloriosa, na sua forma de corpo glorificado, né? Então vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Então, 3 discípulos apenas. E os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Que lindo, né? Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Esse Moisés foi o Moisés que Deus usou para voltar ao Egito, libertar o povo da escravidão. Ficaram 40 anos no deserto. Foi o Moisés que Deus deu a ele a tábua dos mandamentos. Foi o Moisés que é considerado o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E é esse Moisés que a Bíblia diz que falava face a face com Deus. E Elias é um profeta que viveu na época ali do rei Acabe, da rainha Jezabel. Passou até novelinha da Record, né? Eu sei que muita gente assistiu. E ele era um profeta que pregava muito o arrependimento e o conserto, porque o povo de Deus nessa época andava muito desviado. Esse Elias não morreu, tá? A Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e morreu. Ali morreu Moisés. Houve até ali, diz que uma contenda, né? Porque o diabo queria o corpo de Moisés. Isso é outra história. Mas esse Moisés morreu. Elias não morreu. Elias foi transladado, que a gente fala, né? Foi tirado de um lugar da terra e levado direto ao céu, numa carruagem de fogo. Por isso que muitas pessoas achavam que Elias retornaria, né? Retornaria e seria a reencarnação de alguém, mas não. A gente vê quando João Batista aparece, Jesus fala que ele é o Elias que havia de vir, ou seja, ele viria na mesma autoridade e poder de Elias. Então não tem nada a ver de reencarnação. Mas esse Elias não morreu. Então esses dois personagens aparecem ali no monte, diante dos 3 discípulos, conversando com Jesus. 4. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente o envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Né? Você lembra em que outra situação Deus bradou do céu e disse essa mesma frase? Este é o meu filho amado, em quem me compraz ou em quem tenho grande prazer. Né? Foi ali no batismo de Jesus no Rio de Jordão. E a Bíblia diz que o Espírito veio ele em forma de pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia essa frase. Então aqui os discípulos ouviram a voz de Deus a respeito de Jesus. 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenha medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu lhes digo, Elias já veio,
e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então, os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. Tá vendo aqui? Então, Jesus estava falando assim, o Elias que haveria de vir era João Batista, e ele já veio. E eles não o reconheceram. Eles quem? Os mestres da lei, tá? Como eu digo, os mestres são pessoas entendidas da lei, né? São aqueles que guardavam a lei. Então, a respeito de João, já estava predito, profetizado. A respeito de Jesus, já estava também predito, profetizado. Só que quando os dois vieram, tanto João quanto Jesus, os mestres da lei não o identificaram, não o reconheceram. Então, é disso que Jesus está falando aqui com os discípulos. O Elias que tinha que vir, já veio, e eles estão desapercebidos, eles não viram. Da mesma forma, eu serei maltratado por eles. Olha só. Então, esse evento que aconteceu, Jesus disse para eles, não contem para ninguém até que eu seja ressuscitado. 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse, misericórdia do meu filho, pois ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Na outra versão, deixa eu ver aqui. Na outra versão, no 15, diz assim, Senhor, tem misericórdia porque o meu filho é lunático. Né? Nessa versão ele usou tem ataques. Então tá falando de um jovem talvez esquizofrênico ou com algum tipo de doença mental, né? Tá dizendo assim, lunático e sofre muito. 16, os teus discípulos não puderam curá-lo. Então usa a mesma expressão, não puderam curá-lo. Jesus respondeu, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Para quem que Jesus está falando isso? Está falando para os discípulos, está chamando a atenção deles. Ó geração incrédula. Até quando, perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me. E Jesus repreendeu o demônio. Gente, já é a segunda ou terceira vez que a gente vê que Jesus está diante de alguém enfermo. Lembra lá do do surdo e mudo? A Bíblia diz que Jesus expulsando o demônio, o menino, o cego e mudo, oh meu Deus, o surdo e mudo, falava e via e ouvia. E aqui a mesma coisa. Trouxeram um menino com algum tipo de doença mental, o pai trouxe angustiado, e diz, os teus discípulos não conseguiram expulsá-lo. Jesus repreendeu a incredulidade e expulsou o demônio. Então, é a segunda ou terceira vez que a gente vê associado a algum tipo de enfermidade, demônio. Jesus expulsando o demônio. E aí diz, este saiu do menino que, daquele momento em diante, ficou curado. Então, os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que nós não conseguimos expulsá-lo? E Jesus respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. 20. Na outra versão diz, por causa da vossa incredulidade. Então, por que eles não conseguiram expulsá-lo? Por causa da incredulidade. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé, do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para ali, e ele irá. Nada vos será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Olha só, Jesus se referindo ao jejum e à oração. E é interessante que ele diz, esta espécie, né? Deixa eu ver aqui na outra versão, no 21, ele usa assim, esta casta, né? Esse tipo
de demônio não se expulsa, a não ser pela oração e pelo jejum. Então Jesus estava falando, não puderam expulsar por causa da incredulidade, e além disso, esse tipo de demônio só sai pela oração e pelo jejum. Então você vê a necessidade não de se consagrar para um dia, para um evento, para um propósito de libertação apenas, mas se consagrar diariamente. Manter uma vida de consagração a Deus. E o que seria essa consagração? Seria uma vida de santidade somada a jejum e oração. Por que eu digo uma vida de santidade? Porque não adianta você jejuar e orar e levar uma vida em pecado. Existem muitos relatos do meu esposo também, ele teria muita história para contar, de pessoas que às vezes vão tentar expulsar demônio, então com a vida toda torta. E o demônio é sujo mesmo, então ele acaba jogando na cara da pessoa, na frente de todo mundo, os seus pecados. Eu sei que eu não sou a primeira pessoa que já viu isso ou que já ouviu. Isso acontece. Então, uma vida de santidade é importante. E o que é uma vida de santidade? É você se esforçar sempre para andar naquilo que é certo, né? Não quer dizer que você vai ser perfeito, mas é que vai haver um esforço, um desejo, né? Uma vontade dentro de você de andar naquilo que é certo. E você vai se esforçar por isso. Quando houver isso da sua parte, Deus vai te abençoar, o Espírito Santo vai te fortalecer e você vai conseguir vencer as coisas que você precisa vencer. Aliado a essa santidade, uma vida de jejum e oração, para que quando esse tipo de situação chegar até você, você consiga exercer toda a autoridade que Jesus já te deu, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Mas uma vida de busca, de dedicação, de entrega, né, de ser cheio, sempre se enchendo de Deus, isso vai te enchendo também do Espírito Santo e do poder. Então, qualquer crente que vá se enchendo de Deus e vivendo uma vida de obediência, de temor, da palavra de Deus, vai ter autoridade para também expulsar um demônio, né? Então, imagina você numa situação e de repente não tem pastor nenhum para ir na sua casa. Aí você fala, e agora? Está na hora de você exercer a autoridade que o Senhor te deu. Você foi na igreja, você recebeu uma oração, uma imposição de mãos, e ali você foi curado. Foi curado de um caroço, foi curado de uma enfermidade, de uma doença. A Bíblia diz que pelas mesmas consolações que nós recebemos, nós consolamos os outros. Então, se você tem fé, se você tem andado com Deus, se alguém chegar perto de você dizendo que está enfermo, ore com fé por aquela pessoa. Por que você vai esperar o pastor ir lá? Por que você vai esperar a missionária ir lá? Existem dons e talentos, certo, que estão sobre sacerdotes, sobre certos tipos de pessoas na igreja, mas isso não quer dizer que os crentes, que a gente fala de banco, né? O que é crente de banco? Porque geralmente é aquele crente que não tem cargo nenhum na igreja e tal, mas não quer dizer que é menos crente. Então, a gente fala que o crente, membro da igreja, ele não tem autoridade nenhuma, ele tem. Então, Jesus fica até triste quando a gente não usa a autoridade e a fé que nós temos, porque você tem que parar de pensar que você não tem nada para dar para ninguém. Você tem muito de Deus para dar para as pessoas, mas isso é como um músculo, você precisa exercitar. Quando a gente não fica parada, só um pouquinho. Quando a gente não fica parado, os nossos músculos não ficam atrofiados, né? Já começa a dar dor em tudo que é lugar, de repente você já não consegue fazer uma corrida, uma caminhada que você já se cansa, você não tem resistência, você não tem fôlego. Então, com a fé é a mesma coisa, você precisa exercer sua fé, né? Não só com os outros, mas é a fé no dia a dia. Então, a sua fé é como se ela fosse um músculo, você precisa estar exercendo o tempo inteiro, né? Então, Jesus está falando que os discípulos estavam diante de uma situação onde eles precisavam ter exercido a fé. Então, já tinham visto Jesus multiplicar pães, alimentar a multidão, pães e peixes. Já tinha visto Jesus curar cego, curar paralítico, já tinha visto Jesus curar surdo, já tinha visto o batismo, ouvido a voz do céu, né, dizendo, ele é meu filho amado.
eles já tinham presenciado tudo, Jesus acalmar o mar, já tinham visto Pedro andar sobre as águas, a gente já viu tudo isso aqui. E ainda assim, quando eles chegam diante de alguém que está clamando, porque esse pai chegou clamando por misericórdia, dizendo, tenha misericórdia. Então, assim, era uma alma aflita, né? E ele diz, eu levei primeiro aos teus discípulos. Então, diante de tudo que eles viram, sabiam que Jesus era o Filho de Deus, ainda assim não tiveram fé para isso. Eu acho que se eu estivesse andando, né, ali com Jesus, alimentando 5 multidões com poucos pães e fazendo tudo que estava fazendo, eu dizia, não sei, né? A gente não se põe no lugar, mas a verdade é que Jesus repreendeu a incredulidade deles. Então, muitas vezes a gente não consegue resultado por causa da nossa incredulidade, ou porque nós não estamos levando nem uma vida de santidade e nem de oração, de jejum. Então é isso. Isso é algo que a gente tem que parar para pensar na nossa caminhada cristã. O conhecimento, ele é importante para você, para quando você se deparar com algum tipo de ensinamento, doutrina, né? Você não ser levado por qualquer ensinamento ou doutrina sem questionar, sem conhecer, sem saber argumentar, sem saber defender sua fé. Então, o conhecimento da letra, da palavra, é importante por muitos motivos, porque também é daqui que você vai conhecer o Cristo, a vontade de Deus e tudo mais. Só que Jesus nos chama também para viver uma vida de poder. Então, se você não exerce sua fé, você fica só na esfera do conhecimento. E existe também o risco da gente ficar com a cabeça inchada e o corpo raquítico. O que seria isso? Eu tenho muito conhecimento, mas o meu corpo todo é fraco, eu não vivo o que eu conheço, entendeu? É mais ou menos isso. Eu não consigo viver tudo o que eu sei que Deus é e que Deus faz, não acontece na minha vida. Por quê? Porque Jesus estava falando isso aqui. Incredulidade, falta de oração, falta de jejum. Tem que ter vida de consagração, tem que exercer sua fé no dia a dia, tá? Tem que se encher de Deus. 22. Reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhe disse, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Aqui no 16, que nós lemos na sexta-feira, está dizendo que desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos discípulos que era necessário que ele fosse morto e ressuscitasse. Então, aqui no 17, ele repete, né? Olha, eu estou avisando para vocês, eu vou morrer e vou ressuscitar. Jesus já estava falando isso para os discípulos. 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas. O que é dracma, gente? Era uma moeda de prata que equivalia na época à diária de um trabalhador, tá? Dracma está falando de dinheiro, era uma moeda de prata. Então, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram até Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga o imposto do templo? 25. Sim, ele paga, respondeu. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe, o que você acha, Simão? Porque era Simão Pedro, tá? O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Eles disseram, dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o seu imposto e o meu, né? Muitas pessoas falam que... quando a gente fala de dinheiro na Bíblia é um pouco polêmico, né? Porque eu sei que eu tenho uma visão, uma interpretação do que eu leio na Bíblia de que Jesus em nenhum momento ficou estimulando, como é que eu vou te falar?
essa cobrança exagerada de dinheiro das pessoas, tá? Mas a Bíblia diz que Jesus tinha um tesoureiro, Judas era tesoureiro. Então é claro que por onde ele passava, pessoas ofertavam. E a Bíblia também diz que Judas era ladrão, e ele sabia que Judas era ladrão. Então, aonde Jesus passava, é óbvio que haviam ofertas, as pessoas ofertavam e tinha um tesoureiro, Judas era tesoureiro. Mas você não vê em nenhum momento Jesus com essa cobrança exagerada de dinheiro em cima do povo. E quando Jesus toca no assunto dinheiro, ele fala para que a gente não se apegue ao dinheiro. É isso. E aqui chega alguém para cobrar imposto. Então, cobrar imposto de Pedro e de Jesus. E os coletores de impostos queriam saber, dizendo assim, o mestre de vocês não vai pagar o imposto? Não, ele paga sim, tudo direitinho, ele paga. E aí Jesus tinha dinheiro com ele, gente, para pagar? Porque aqui diz que ele mandou Pedro pescar. Então aqui não fala que Jesus tirou do dinheiro que eles tinham, fala que ele mandou Pedro pescar. Então Pedro foi, jogou o anzol, pegou o peixe. Era 2 dracmas por pessoa, né? Então era 2 de Pedro, 2 de Jesus. E aí diz que do peixe, olha só, por que Jesus, para dar o dinheiro, teve que fazer um milagre para gerar o dinheiro? Então, ele tirou da boca do peixe 4 dracmas, pagou aos coletores o imposto de Pedro e o imposto de Jesus. Jesus poderia não ter pago, tá? Mas Jesus andou direitinho, então pagou os impostos. Ele diz, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Então, Jesus pagou o imposto dele e o imposto de Pedro. Tem um versículo que fala, eu vou achar depois, que eu sou ruim às vezes de dar referência, né? Que diz assim, não devais nada a ninguém, a não ser o amor, e que este não seja fingido. Então, a Bíblia diz que a gente não tem que dever nada para os outros. Se você é uma pessoa que, por exemplo, tem um comércio, você tem por obrigação levar o seu comércio e as suas contas e os seus impostos em dia, né? Não deva nada para ninguém. A Bíblia diz que a gente tem que obedecer, andar direito, né? Diante dos homens e também diante de Deus. Ah, mas a gente mora num país que cobra muito imposto e que às vezes é um país muito injusto. Eu concordo. Nossa carga tributária para tudo aqui é muito alta e às vezes é muito injusto pela qualidade do retorno, né, dos serviços que a gente tem do governo, saúde, educação e tal. Mas não é por isso, né, por causa da injustiça ou por causa da alta carga tributária que eu vou deixar de pagar os meus impostos. Então, eu vou até contar para vocês uma situação que aconteceu há um tempo atrás. Todo mundo já passou seus perrengues da vida, né? Tem mês que tava no azul, tem mês que tava além do vermelho, tava ruim, né? Às vezes na transição de um emprego para o outro, você pega ali um aperto, fica num aperto financeiro, vai pro cartão, enfim. Então teve um mês que na minha casa tava bravo, sabe, a situação. Também nunca saí ligando para ninguém pedindo dinheiro emprestado, não. E aí cortaram a minha luz. Isso foi lá em Cuiabá, eu lembro até hoje. Cortaram a minha luz. E até uma pessoa que é cristã chegou na época para mim, meu esposo pastor, chegou na época pra gente e sugeriu assim, ó, eu faço um gato, se você quiser eu faço um gato para você e você não vai ficar no escuro, né, vai perder as coisas da sua geladeira, e Cuiabá é muito quente, é 40 graus lá, irmãos, então você não vai dormir no calor, né, então se você quiser eu faço, e eu disse pro Bruno, nem pensar, de jeito nenhum, não, irmão, obrigado, né. Eu entendo que ele se preocupou, mas a proposta dele foi meio indecente, né? Mas se você não sendo cristão, mas enfim. E a gente rejeitou, não quero. E ficamos, eu acho que uns 3 dias, porque era mais ou menos na sexta, e aí se corta na sexta, não vai religar assim rápido, né? Enfim, eu sei que na segunda-feira é que eu fui pedir para religar, não sei se ligou na segunda ou na terça, não lembro, mas eu fiquei uns 4 dias sem energia, tá? Poderia ter feito o que era errado,
mas eu tenho um testemunho a zelar, gente. As pessoas têm que olhar para mim e têm que ver aquilo que a gente leu na palavra, ser sal e luz. Você não pode ser igual às trevas, entendeu? As trevas andam debaixo de tudo que é errado. Não é porque o outro é errado comigo que eu vou ser errado também. Então não é porque a gente vive num país que às vezes é injusto com o seu povo que eu vou usar do erro também. Porque quando eu faço gato, eu estou roubando a energia de alguém, seja da rede pública, seja do meu vizinho, né? Então você tem por obrigação, se você é crente, você tem que andar com a sua vida ilibada, com seus atos, com o seu bom testemunho. Então Jesus disse, para não escandalizar, eu vou pagar. Então, para não escandalizar, eu não vou fazer gato. Você está entendendo? Para não escandalizar, eu vou pagar os meus impostos. As pessoas vão olhar para mim e Jesus fala, né? Para que Satanás não tenha do que vos acusar. Então, assim, Satanás não vai ter do que me acusar. Fiquei 3 dias sem luz? Fiquei. Foi um pouco desconfortável? Foi. Passei um pouquinho de calor. A missionária que morava do meu lado, a vizinha, jogou a extensão por cima do muro. A gente ligou um ventiladorzinho lá, dormiu. Por outro lado, também foi bom, porque sem televisão em casa, sem entretenimento, a gente conversou, brincou, as crianças pequenas. Resumindo, não morri, tô vivo. Foram 4 dias e a gente feliz, ninguém estava triste. Então, gente, a gente tem que aprender a pegar as situações da vida da gente e a usar a fé. Eu digo, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. E eu vou pagar minhas contas, e eu vou andar de cabeça erguida diante do povo. Eu poderia muito bem ter feito um gato, né, e não deixar as pessoas, sei lá, porque os vizinhos falam, né, não sei se falavam, dizer assim, ó, o pastor tá sem energia porque não pagou a conta. Mas é muito mais honroso você dizer, não sobrou dinheiro, não teve dinheiro, do que você ficar posando de bem para os outros, de bonzão para os outros, às custas de estar comprometendo a sua integridade. Existe um versículo em Provérbios que diz assim, o bom nome vale muito mais do que as muitas riquezas. Então, gente, zelem pelo nome e pelo testemunho de vocês, viu? Não vendam os princípios, não vendam os valores que vocês guardam do reino por 1 ou 2 dias ou 3 dias de aperto, né? Por um momento difícil. Vai passar, tudo na vida da gente passa, mas zelem pelo testemunho de vocês. Então, Jesus pagou os seus impostos diante dos homens e nós pagaremos os nossos também, em nome de Jesus. Esse foi o capítulo 17 de Mateus. Mostra a transfiguração de Jesus e a cura de um jovem lunático e Jesus pagando os seus impostos, tá? Que Jesus abençoe seu dia, sua casa, que você possa sair daí fortalecida, né? Eu vejo que quando Pedro, João e Tiago estiveram ali no monte e Jesus sendo transfigurado, eles viram Moisés e Elias, foi um lugar tão gostoso de estar, foi uma presença tão gloriosa e sobrenatural que Pedro chega a dizer, vamos construir 3 cabanas, né? Uma para Moisés, uma para Elias, uma para... E vamos ficar aqui. E eu entendo que a presença de Deus faz isso com a gente. A presença de Deus é um lugar tão gostoso, é um lugar tão maravilhoso, é algo que nos enche, nos conforta, nos encoraja, sabe? Nos perdoa, nos transforma, que a gente faz como Pedro, eu não quero sair daqui. Então, que você esteja na presença de Deus durante esse dia, agradecendo, louvando, adorando, sendo grato, esperando, confiando, exercendo a sua fé, porque o seu milagre vai chegar também. E a presença de Deus é tudo na vida da gente. Amém? Deus abençoe seu dia e até amanhã, em nome de Jesus.